Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia deixará de interceder em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia e o refrigério pela presença do Senhor e encontra-se preparado para a hora decisiva que está à sua frente. No céu, os anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está concluída. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Nesse momento, Jesus termina a intercessão no santuário celestial, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe as suas coroas quando ele pronuncia este solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação pelo seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súbditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele deixa o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessores. Removeu-se a restrição que tinha estado sobre os ímpios e Satanás tem total domínio sobre os que finalmente estão impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou o seu amor, pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça e o Espírito de Deus foi persistentemente resistido e por fim retirado. Sem a proteção da graça divina não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra numa grande angústia final. Quando os anjos de Deus deixam de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, todos os elementos de contenda ficarão à solta. Todo o mundo se envolverá numa ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de lamentação. Quando Davi ofendeu Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual o seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando Ele o permitir. Há agora forças preparadas que aguardam apenas o consentimento divino para espalhar a desolação por toda a parte. Os que honram a lei de Deus serão acusados de acarretar castigos sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza e da carnificina entre os homens, coisas que estão a encher a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraizou os ímpios. A sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem e Satanás incitará com maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Quando por fim a presença de Deus se retirou da nação judaica, os sacerdotes e o povo não o sabiam. Embora sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo, ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar os seus ministros e apóstolos. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário tiver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado, e o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus.
Como o sábado se tornou no ponto especial da controvérsia para toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de um ódio universal. Insistir-se-á a que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e da lei do Estado não devem ser tolerados e que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas na confusão e na ilegalidade. O mesmo argumento, há 1800 anos, foi apresentado contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João capítulo 11, versículo 50. Este argumento aparecerá conclusivo e por fim será expedido um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para depois de certo tempo os poder matar. O catolicismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então mergulhado naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Ouvi um grito de terror, um grito de medo e não de paz, porque estão todos tão pálidos. Eis que vem um dia terrível, nenhum outro se lhe pode comparar, tempo de angústia para o povo de Israel. Mas ele sairá da provação são e salvo. Jeremias capítulo 30, versículos 5 a 7. A noite de angústia de Jacó, quando ele lutou em oração para obter libertação da mão de Esaú, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Por causa do engano praticado para conseguir a bênção do seu pai, destinada a Esaú, Jacó tinha fugido para salvar a vida, alarmado pelas ameaças de morte feitas pelo seu irmão. Depois de viver muitos anos como exilado por ordem de Deus, pôs-se a caminho para voltar ao país natal com as suas mulheres e os seus filhos, rebanhos e gado. Chegando às fronteiras da terra, temeu por causa das notícias da aproximação de Esaú à frente de um bando de guerreiros indubitavelmente determinado à vingança. A família de Jacó, desarmada e indefesa, parecia estar prestes a cair desamparada como vítima da violência e do morticínio. E ao fardo de ansiedade e de medo acrescentou-se o peso esmagador da reprovação de si próprio, pois era o seu pecado que tinha acarretado este perigo. A sua única esperança estava na misericórdia de Deus. A sua única defesa deveria ser a oração. Todavia, da sua parte, não deixa nada por fazer para expiar a falta para com o irmão e desviar o perigo que o ameaçava. Da mesma forma, ao aproximarem-se do tempo de angústia, os seguidores de Cristo devem esforçar-se por se colocar sob uma luz conveniente perante o povo para desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Depois de se fazer com que a sua família se afastasse para não testemunhar a sua angústia, Jacó ficou só para interceder junto a Deus. Confessa o seu pecado e com gratidão reconhece a misericórdia de Deus para com ele, ao mesmo tempo que com profunda humildade defende o concerto estabelecido com os seus pais e as promessas que lhe tinham sido feitas na visão noturna de Betel e na terra do seu exílio. Tinha chegado um momento crítico na sua vida. Tudo está em jogo. No meio de trevas e solidão, continua a orar e a humilhar-se perante Deus. Subitamente sente uma mão sobre o ombro. Julga que é um inimigo que lhe quer tirar a vida e com toda a energia do desespero luta com o seu assaltante. Quando o dia começa a raiar, o estranho emprega a sua força sobrenatural. Ao seu toque, o vigoroso homem parece atacado de paralisia e, desprotegido, cai a chorar, suplicante, sobre o pescoço do seu misterioso antagonista. Jacó sabe agora que tinha estado a lutar contra o anjo da aliança. Apesar de extenuado e a sofrer a dor mais aguda, não abandona o seu objetivo. Há muito tempo que suportava o embaraço, o remorso e a angústia pelo seu pecado. Agora deveria ter a certeza de que tinha sido perdoado. O divino visitante parece estar para partir, mas agora agarra-se a ele, rogando uma bênção. O anjo insiste: "Deixa-me ir embora, que já é de manhã." Mas o patriarca exclama: "Não te deixo ir embora sem primeiro me abençoares." Que grande confiança, firmeza e perseverança são aqui reveladas. Se isto tivesse sido uma exigência orgulhosa, presumida, Jacó teria sido instantaneamente destruído.
Porém, ele tinha a segurança própria de quem confessa a sua fraqueza e indignidade e, não obstante, confia na misericórdia de um Deus que guarda o seu conserto. Lutou com o anjo e prevaleceu, diz Oseias capítulo 12, versículo 4. Pela humilhação, pelo arrependimento e pela submissão, aquele mortal pecador, falível, prevaleceu sobre a majestade do céu. Tinha firmado as mãos trementes nas promessas de Deus e o coração do amor infinito não poderia afastar a defesa do pecador. Como prova do seu triunfo e para animar outros a imitarem o seu exemplo, o seu nome foi mudado de um nome que lhe recordava o pecado para outro que comemorava a sua vitória. E o facto de Jacó ter prevalecido com Deus constituía uma segurança que prevaleceria com os homens. Já não tinha receio de enfrentar a ira do irmão, pois o Senhor era a sua defesa. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo ter o direito a destruí-lo por causa do seu pecado. Tinha incitado Esaú a marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele a intuição da culpa para o levar ao desânimo e quebrar a sua ligação com Deus. Jacó foi quase arrastado ao desespero, mas sabia que sem o auxílio do céu teria de perecer. Tinha-se arrependido sinceramente do seu grande pecado e apelou para a misericórdia de Deus. Não se afastaria do seu objetivo. Em vez disso, segurou-se firmemente ao anjo, insistindo no seu pedido com clamor sincero e angustiado até prevalecer. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo como seus súbditos, mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está a resistir à sua supremacia. Se ele os pudesse eliminar da terra, o seu triunfo seria completo. Ele vê que santos anjos estão a guardá-los e deduz que os seus pecados foram perdoados, mas não sabe que a sua situação foi decidida no santuário celestial. Tem um conhecimento preciso dos pecados que os levou a cometer e apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, representando este povo como sendo precisamente tão merecedor da exclusão do favor de Deus como ele próprio. Declara que o Senhor com justiça não pode perdoar os seus pecados e, no entanto, destruí-lo a ele e aos seus anjos. Reclama-os como seus e pede que sejam entregues nas suas mãos para os destruir. Quando Satanás acusa o povo de Deus por causa dos seus pecados, o Senhor permite que ele os prove até ao máximo. A confiança do povo em Deus, a sua fé e firmeza serão severamente postos à prova. Ao rever o passado, as suas esperanças esmorecem, pois na sua vida inteira pouco bem podem ver. O povo está perfeitamente consciente da sua fraqueza e indignidade. Satanás esforça-se por os aterrorizar com o pensamento de que os seus casos são desesperados, de que a mancha da sua degradação jamais será lavada. Espera destruir a sua fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se da sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todos os pecados e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Se pudessem ter a certeza do seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte, mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então manchado. De todos os lados ouvem os conluios da traição. Vêm a revolta a alastrar-se ativamente e desperta neles um intenso desejo, um fervoroso anseio da alma para que esta grande apostasia termine e a impiedade dos ímpios chegue ao fim. Mas enquanto rogam a Deus que detenha a obra da rebelião, é como uma viva noção da reprovação própria, que já não têm forças para resistir à poderosa onda do mal e forçá-la a retroceder. Sentem que se tivessem sempre empregado toda a sua capacidade no serviço de Cristo, avançando cada vez com mais poder, as forças de Satanás teriam menos capacidade para prevalecer contra eles. Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento dos seus muitos pecados e reclamando a promessa do Senhor, que se apoder da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Isaías 27, versículo 5.
A sua fé não enfraquece pelo facto de as suas orações não serem atendidas imediatamente. Embora sofrendo a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem do seu coração é: não te deixo ir embora sem primeiro me abençoares. Se Jacó não se tivesse primeiro arrependido do seu pecado de ter conseguido o direito da primogenitura pela fraude, Deus não teria ouvido a sua oração, preservando misericordiosamente a sua vida. De igual modo, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo medo e pela angústia, seriam vencidos. O desespero anularia a sua fé e não poderiam ter confiança para suplicar que Deus os libertasse. Mas ao mesmo tempo que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não têm nenhuma falta oculta para revelar. Os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não podem trazê-los à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração a sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. No entanto, o Senhor mostra na sua forma de lidar com Jacó que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder os seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão de fé e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus e mais certa é a vitória do seu grande adversário. Os que adiam a sua preparação para o dia de Deus não a poderão conseguir no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperanças. Estes professos cristãos que chegam ao último e terrível conflito sem estarem preparados. No seu desespero confessarão os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam com a sua agonia. Estas confissões são do mesmo caráter que a de Esaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa em si mesma. Não sentem verdadeiro arrependimento nem aversão ao mal. Reconhecem o seu pecado pelo medo do castigo. Mas como o faraó na antiguidade, voltariam a desafiar o céu caso os juízos fossem removidos. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas se voltaram para Ele com um verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruí-los, Deus enviará os seus anjos para os animar e proteger no tempo de perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, e os seus enganos terríveis. Mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e o seu ouvido ouve os seus clamores. A sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem estar prestes a consumi-los, mas aquele que refina e purifica apresentá-los-á como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período da sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias da sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário que passem pela fornalha do fogo. A sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo se possa refletir perfeitamente. O tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos para se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. A sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus como ele fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando a sua bênção, não a obterão. Lutar com Deus, muito poucos sabem o que isto significa. Muito poucos têm procurado Deus com contrição de alma, com intenso anseio, até que cada faculdade se encontre na sua máxima tensão. Quando ondas de desespero que nenhuma linguagem pode exprimir ameaçam os que fazem as suas súplicas, muito poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência.
E mesmo resistindo à prova, serão mergulhados numa agonia e numa aflição mais profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Serão obrigados a aprender as lições da fé que negligenciaram sob a pressão terrível do desânimo. Devemos familiarizar-nos agora com Deus, confirmando as suas promessas. Os anjos registram cada oração fervorosa e sincera. Devemos, de preferência, pôr de parte as satisfações egoístas, a negligenciar a comunhão com Deus. A maior pobreza, a maior abnegação, com a sua aprovação, é melhor do que as riquezas, honras, comunidades e amizade sem oração. Devemos reservar tempo para orar. Se consentirmos que a mente se absorva com os interesses mundanos, o Senhor talvez nos dê esse tempo removendo os nossos ídolos, sejam estes o ouro, sejam casas ou terras férteis. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem a entrar por qualquer caminho a não ser que pudessem pedir a bênção de Deus sobre ele. Se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo orassem pedindo a bênção de Deus, não de maneira fria, descuidada, ociosa, mas fervorosamente com fé, como fez Jacó, encontrariam muitos lugares onde poderiam dizer: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Seriam tidos pelo céu na conta de príncipes, com poder para prevalecer com Deus e com os homens. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor que a angústia é maior do que na realidade é. Mas relativamente à crise que está diante de nós, não é assim. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, cada um deverá por si mesmo estar em pé perante Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, tão certo como ele ser o Deus da vida, te garanto que não conseguiriam salvar os seus filhos, mas apenas a si próprios. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento o nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso acariciado por meio do qual as suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aquele que domina este mundo não tem nenhum poder sobre mim. João capítulo 14, versículo 30. Satanás não pôde achar nada no Filho de Deus que lhe permitisse alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que se devem encontrar os que subsistirão no tempo de angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo. O nosso precioso Salvador convida-nos para que nos unamos com Ele e ligarmos a nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, a nossa indignidade aos seus méritos. A providência de Deus é a escolha na qual devemos aprender a mansidão e a humildade de Jesus. O Senhor está sempre a pôr diante de nós não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Cabe-nos a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar o nosso caráter com o modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou odiar esta obra sem grave perigo para a sua vida. O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz no céu exclamando: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. São terríveis as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida que o tempo se abrevia e a sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Terríveis cenas de caráter sobrenatural manifestar-se-ão nos céus, como indício do poder dos demónios, operadores de prodígios. Os espíritos de demónios sairão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os manter no engano e forçá-los a unirem-se a Satanás na sua última luta contra o governo do céu. Através destes agentes serão enganados tanto governantes como súbditos.
Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e o culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo já veio. Em diferentes partes do mundo, Satanás manifestar-se-á entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse. A glória que o rodeia é superior a tudo o que os olhos mortais já contemplaram. O grito de triunfo ecoa pelos ares. Cristo voltou! Cristo voltou! O povo prostra-se em adoração diante dele, enquanto ele ergue as mãos e pronuncia uma bênção sobre eles, como Cristo abençoava os seus discípulos quando esteve aqui na terra. A sua voz é meiga e calma, cheia de melodia. Num tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo. E então, no seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão a blasfemar o seu nome pela recusa de ouvirem os seus anjos enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Assim como os samaritanos que foram enganados por Simão o mago, as multidões, desde o menor até ao maior, dão crédito a esses enganos dizendo: este homem é o poder de Deus, o grande poder. Atos capítulo 8, versículo 10. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. A sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem, a mesma classe mortal a qual a Bíblia declara que a ira de Deus será derramada sem mistura. Além disso, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu o seu povo contra o engano deste ponto e predisse claramente o modo da sua vinda. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 24 a 27. Não há possibilidade de esta vinda ser imitada. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador no seu disfarce. Virá o tempo de prova para todos. Pelo abalo da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Está o povo de Deus hoje tão firme na sua palavra que não venha a ceder à evidência dos seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Sendo possível, Satanás impedi-los-á de obter a preparação para estarem em pé naquele dia. Disporá de coisas de maneira a poder obstruir o seu caminho e embaraçá-los-á com os bens materiais. Fará com que carreguem um fardo pesado, cansativo, para que o seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que desejam a sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, nos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão lançados na escravidão mais injusta e cruel.
Os amados de Deus passarão dias difíceis, presos com correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros fétidos calabouços. Nenhum ouvido humano escutará os seus gemidos, nenhuma mão humana estará ali pronta para lhes prestar auxílio. Esquecer-se-á o Senhor do seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se ele do seu fiel Noé quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló quando desceu o fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçava com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se de Jeremias no escuro e horrendo fosso da sua prisão? Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente ou de Daniel na cova dos leões? Jerusalém dizia de mim: o Senhor abandonou-me, ele esqueceu-se de mim. Mas pode uma mãe esquecer o seu bebê, deixar de ter amor ao filho que ela gerou? Ainda que ela se esqueça dele, eu nunca te esqueceria, pois eu gravei a tua imagem na palma das minhas mãos. Isaías capítulo 49, versículos 14 a 16. O Senhor dos Exércitos disse: se alguém toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre a sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as debilidades e conhece todas as provações, está acima de todo o poder terrestre, e anjos irão às celas solitárias, levando a luz e a paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir o seu povo. A sua grande longanimidade para com os ímpios torna os homens audazes na transgressão, mas o seu castigo, embora muito adiado, não é menos certo e terrível. O Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeon para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isaías capítulo 28, versículo 21. Para o nosso misericordioso Deus, infligir castigo é um ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Está escrito em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. O Senhor é misericordioso, é piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Todavia, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Encontramos estas passagens em Êxodo 34, versículos 6 e 7 e Naum capítulo 1, versículo 3. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade da sua lei espezinhada. A severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser avaliada pela relutância do Senhor em executar a justiça. A nação que ele durante tanto tempo suporta e que não ferirá antes de ela ter enchido a medida da sua iniquidade, segundo os cálculos divinos, beberá por fim a taça da ira sem mistura de misericórdia. Quando Cristo deixar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, ameaçara fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. As pragas que ocorreram no Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes da libertação do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo estes tremendos flagelos: e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O mar tornou-se em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. E os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disto. Apocalipse capítulo 16, versículos 2 a 6.
condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento do seu sangue como se este tivesse sido derramado pelas suas próprias mãos. De modo semelhante, Cristo declarou que os judeus do seu tempo eram culpados de todo o sangue dos homens santos que tinha sido derramado desde os dias de Abel, pois possuíam o mesmo espírito e estavam a tentar fazer o mesmo que aqueles assassinos dos profetas. Na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Os profetas descrevem assim a condição da terra naquele tempo terrível. O campo está assolado e a terra de luto, porque a colheita do campo pereceu, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. A semente mirrou debaixo dos seus torrões e celeiros foram assolados. Como geme o gado! As manadas de bois estão sobremodo inquietas porque não têm pasto. Os rios secaram-se e o fogo devorou os pastos do deserto. Joel capítulo 1, versículos 10 e 12, 17 a 20. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gritos de dor, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Está escrito em Amós capítulo 8, versículo 3. Estas pragas não são universais. Caso contrário, os habitantes da terra seriam totalmente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do fim do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa da sua culpa. Mas o juízo final, a ira, é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vêm dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até ao outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. Mas embora sejam perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça cuidará deles, e em tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e de pestes, os anjos protegerão os justos, suprindo as suas necessidades. Para aquele que procede com justiça e fala a verdade, esta é a promessa. O pão e a água nunca lhes faltarão. Os pobres e os indigentes buscam água, mas não a encontram. A sua língua está ressequida pela sede. Mas eu, o Senhor, vou responder-lhes. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Isaías capítulo 33, versículos 15 e 16, capítulo 41, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, os que o temem, contudo, se alegrarão no Senhor e exultarão no Deus da sua salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. É o Senhor que te protege e está ao teu lado para te guardar. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo o mal e livra-te do perigo. Salmo 121, versículos 5 a 7. Ele há de livrar-te de armadilhas ocultas e proteger-te contra venenos mortais. Ele te cobrirá com as suas asas e ficarás seguro sob os seus cuidados. Com o seu poder te protegerá e defenderá. Não tenhas medo dos perigos da noite, nem das setas lançadas de dia, nem da peste que alastra nas trevas, nem dos males que matam em pleno dia. 1000 cairão mortos à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Basta que abras os olhos para veres como os maus são punidos, porque tu fizeste do Senhor o refúgio, do Altíssimo a tua proteção. Por isso, nenhum mal te acontecerá, nenhuma doença chegará à tua casa. Salmo capítulo 91, versículo 3 a 10. Aos olhos humanos parecerá, todavia,
que o povo de Deus deverá selar o seu testemunho com o seu sangue, assim como fizeram os mártires no passado. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os tenha abandonado para sucumbirem às mãos dos seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando libertação. Os ímpios exultam e ouve-se o grito de troça: onde está agora a vossa fé? Por que é que Deus não vos livra das nossas mãos, se são verdadeiramente o seu povo? Mas os expectantes lembram-se de Jesus a morrer na cruz do Calvário e os chefes dos sacerdotes e príncipes a bradar com escárnio: salvou os outros e não se pode salvar a si mesmo. Se é o Rei de Israel, que deixa agora da cruz para nós acreditarmos nele. Mateus capítulo 27, versículo 42. Tal como Jacó, todos estão a lutar com Deus. O seu semblante exprime a sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Se os homens pudessem ver com visão celestial, veriam grupos de anjos magníficos em poder em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com uma compassiva ternura, os anjos têm testemunhado a sua angústia e ouvido as suas orações. Estão à espera da ordem do seu comandante para os arrancar do perigo, mas devem ainda esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora, para eles tão penosa, é a melhor resposta às suas petições. Esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor atue, são levados a exercitar a fé, a esperança e a paciência, que foram muito pouco exercitadas durante a sua experiência religiosa. Contudo, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele dia e noite? Acham que os vai fazer esperar muito? Pois eu afirmo-vos que Deus vos fará justiça sem demora. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus, e o joio será atado em feixes para os fogos da destruição. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam a vigiar. Embora um decreto geral tenha fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, os seus inimigos, em alguns casos, antecipam-se ao decreto e, antes do tempo especificado, esforçam-se por lhes tirar a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados à volta de cada crente fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas levantadas contra eles quebram-se e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de soldados. Em todos os tempos, Deus tem usado os santos anjos para socorrer e livrar o seu povo. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios humanos. Têm aparecido com vestes que resplandeciam como o relâmpago. Têm vindo como homens no aspecto de viajantes. Anjos têm aparecido sob a forma de homens de Deus. Têm repousado como se estivessem cansados sob os carvalhos ao meio-dia. Têm aceitado a hospitalidade dos lares humanos. Agiram como guias aos viajantes surpreendidos pela noite. Acenderam com as suas próprias mãos os fogos do altar. Abriram as portas do cárcere, livrando os servos do Senhor. Revestidos da armadura do céu, vieram para remover a pedra do túmulo do Salvador. Muitas vezes, anjos sob a forma humana estão nas assembleias dos justos e visitam as dos ímpios, assim como foram a Sodoma para fazerem um relato das suas ações, para determinar se tinham passado os limites da longanimidade de Deus. O Senhor sente um enorme prazer em exercer misericórdia e, por amor dos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Mal compreendem os que pecam contra Deus que devem a sua própria vida aos poucos fiéis a quem se deliciam em ridicularizar e oprimir. Ainda que os governadores deste mundo não o saibam, os anjos têm sido frequentemente oradores nos seus concílios. Têm sido vistos por olhos humanos, ouvidos humanos escutaram os seus apelos, lábios humanos opuseram-se às suas sugestões e ridicularizaram os seus conselhos. E mãos humanas defrontaram-nos com insultos e agressões. Nos recintos dos concílios e nos tribunais, estes mensageiros celestiais têm revelado um conhecimento profundo da história humana e demonstraram ser mais capazes de defender a causa dos oprimidos do que os advogados mais hábeis e eloquentes.
Frustraram propósitos e impediram males que teriam adiado grandemente a obra de Deus, ocasionando grande sofrimento ao seu povo. Na hora de perigo e angústia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo capítulo 34, versículo 7. Com grande ansiedade, o povo de Deus aguarda os sinais do seu Rei vindouro. Ao consultar as sentinelas, guarda que houve de noite, a resposta é dada sem vacilação. Vem amanhã e também a noite. Isaías capítulo 21, versículos 11 e 12. Brilha a luz nas nuvens, sobre o cume das montanhas. Revelar-se-á em breve a sua glória. O sol da justiça está prestes a raiar. A manhã e a noite estão ambas às portas. O iniciar de um dia sem fim para os justos e o baixar de uma noite eterna para os ímpios. Quando o povo militante de Deus insiste com as suas súplicas perante o Senhor, o véu que os separa do invisível parece quase retirar-se. Os céus incendeiam-se com o raiar do dia eterno e, como uma melodia de cânticos angelicais, soam ao ouvido das palavras. Permaneçam firmes na vossa fidelidade. O auxílio está próximo. Cristo, o Todo-Poderoso Vencedor, oferece aos seus soldados cansados a inalterável coroa de glória e ouve-se a sua voz vinda das portas entreabertas. Eis que eu estou convosco, não temam. Conheço todas as vossas angústias, suportei as vossas tristezas. Não estão a lutar contra inimigos que ainda não foram provados. Travei o combate em vosso favor e no meu nome são mais do que vencedores. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. O caminho para o céu está consagrado pelos seus passos. Cada espinho que fere os nossos pés, feriu os seus. A cruz que somos chamados a carregar, ele levou-a antes de nós. O Senhor permite que venham os conflitos para prepararem a alma para a paz. O tempo de angústia é uma prova terrível para o povo de Deus. É, porém, a ocasião de todo o verdadeiro crente olhar para cima e pela fé verá o arco da promessa circundando. Aqueles que o Senhor libertou voltarão e entrarão em Sião com cânticos. Uma alegria eterna iluminará o seu rosto, um regozijo transbordante os inundará. As penas e aflições desaparecerão. Sou eu, o Senhor, que vos reconforto. Quem és tu para teres medo de um simples mortal, de um homem que acabará como a erva? Esqueces o Senhor que te criou. Todos os dias tremes de medo, diante da fúria do opressor, como se ele tivesse capacidade para te destruir. Mas onde é que está a fúria do opressor? Em breve o prisioneiro será libertado, não morrerá no cárcere, não lhe faltará o pão. Eu, o Senhor, é que sou o teu Deus. Agito o mar e as suas ondas rugem. O meu nome é Senhor do Universo. Confiei-te a minha mensagem, guardei-te na palma da minha mão. Isaías capítulo 51, versículos 11 a 16. Por isso escuta-me com atenção. Eis que o teu mestre, o Senhor teu Deus, que toma a defesa do teu povo, te diz: vou retirar da tua mão a taça que atordoa, a taça da minha cólera. Nunca mais tornarás a beber dela. Vou pô-la na mão dos teus verdugos, daqueles que te diziam: inclina-te para passarmos por cima de ti. E tiveste que baixar os teus ombros como se fosses terra e calçada da rua, para passarem por cima de ti. Isaías capítulo 51, versículos 21 a 23. Deus, olhando através dos séculos, viu a crise que o seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres se dispuserem contra ele. Como um prisioneiro solitário, o povo estará receoso por causa da morte, pela fome ou pela violência. Mas o Santo, que diante de Israel dividiu o Mar Vermelho, manifestará o seu grande poder, libertando-o do cativeiro. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles voltarão a ser meus, no dia em que eu vou preparar. Eles serão o meu povo preferido. Terei compaixão deles como um pai se compadece do filho que lhe obedece. Malaquias capítulo 3, versículo 17. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma colheita para Deus. A sua fidelidade não seria testemunho para convencer outros da verdade, pois o coração endurecido rebateu as ondas de misericórdia até não voltarem mais. Se os justos fossem agora abandonados para caírem como presa dos seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista: quando chegarem os dias maus, ele abrigar-me-á.
Ele manter-me-á em segurança no seu santuário. Salmo capítulo 27, versículo 5. Cristo disse: vai para casa, meu povo, e fecha-te no quarto. Esconde-te por um pouco de tempo, até que a cólera do Senhor contra os teus inimigos tenha passado. Vejam, o Senhor está a vir desde os céus para castigar os povos da terra por causa dos seus pecados. Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Será gloriosa a libertação dos que pacientemente esperaram pela sua vinda e cujos nomes estão escritos no livro da vida.